Boa tarde, São Paulo, boa tarde, Brasil, boa tarde, Rio de Janeiro, porque é daqui do Rio de Janeiro, da cidade maravilhosa, que temos uma reunião em família especial, 6 anos de programação, e eu louvo a Deus por estar há 4 anos, foi no mês de outubro que Deus me presenteou com a apresentação dessa programação. E eu louvo a Deus que ao longo desses anos o Senhor tem nos usado, tem abençoado esta programação, e aqui hoje do Rio de Janeiro, dos estúdios da RIT do Rio de Janeiro, nós viemos comemorar o nosso programa, o 6º ano de Família no Altar de Deus, hoje numa reunião em família mais do que especial. Vocês estão vendo aí, a gente está chique, vocês repararam o nosso estúdio, ó, o estúdio que o missionário grava aqui no Rio de Janeiro, e foi cedido gentilmente, né, pela produção, para que nós ocupássemos esse espaço, e eu estou aqui hoje recebendo convidados que nós temos um imenso carinho, eu particularmente, minha família tem um carinho por esse casal, que certamente tem sido bênção aqui no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, e olha, é com muita alegria que eu, o pastor Marlon Guedes, estou recebendo aqui hoje o pastor Rogério Postigo, dona Cristiane Postigo, esse casal de Deus, que Deus levantou aqui na cidade, no estado do Rio de Janeiro, para abençoar. Pastor Rogério, para mim é uma honra, é uma alegria, dona Cristiane, a mesma coisa, ter vocês aqui no Reunião em Família, 6 anos de programa, direto do Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos. Ótimo, eu que agradeço aí, agradecemos o convite, o carinho de nos receber aqui no programa, e temos motivo aí para comemorar, né? Muito. 6 anos abençoando as famílias aí do Brasil. Do Brasil. Dona Cristiane, a senhora também tem sido uma mulher usada por Deus ao lado do pastor Rogério aqui, nesses trabalhos que vocês fazem, até direcionados para a família, porque hoje família é a pauta do nosso programa, o nosso programa é família, e a gente tem acompanhado lá de São Paulo todo o trabalho que vocês fazem com os homens que vêm, as mulheres que vêm, todo mundo que vence aqui, não tem ninguém que perde aqui, só vence. Com certeza, pastor, toda vez que nós nos unimos a Jesus, o Senhor nos dá a vitória. E a gente só pode agradecer a Ele, porque é Ele que tem nos dado a graça, o direcionamento, tem nos aberto a palavra, para que a gente possa edificar tanto a nossa família, que é o primeiro lugar, a nossa casa, e assim a gente poder compartilhar também com outras pessoas o entendimento que Deus tem nos dado sobre o assunto. Glória a Deus. Olha, você seja muito bem-vindo nessa programação especial, 6 anos, estamos aqui dos estúdios da RIT do Rio de Janeiro, que foram cedidos para nós aqui comemorarmos, e eu quero que você do outro lado comemore junto conosco, e hoje nós vamos conversar bastante, eu quero aproveitar a presença dos pastores, do pastor Rogério, a dona Cristiane, para falarmos sobre pais e filhos. E eu trouxe no meu coração, eu estava até a caminho aqui do Rio de Janeiro, pedindo a Deus uma programação que realmente tocasse você aí do outro lado. E aí veio no meu coração esse tema, pais ausentes, filhos doentes. Infelizmente hoje, a maioria dos pais, quando a gente fala pais, não é só a figura paterna, mas até a figura materna, são ausentes no sentido não de não estar por perto, mas por não estar por dentro da vida dos filhos. E hoje eu quero apontar esse tema hoje, aproveitar a presença do pastor Rogério, porque eu estava meditando, pastor Rogério Postigo, na vida de Davi. Davi teve vários filhos, e de todos os filhos que o Davi teve, o único que realmente vingou foi o Salomão. Os demais, a gente vê a lista, né? Tem o Aminon, que foi o primogênito, teve o Adonias, né? Teve o Absalão, e teve outros, mas ele teve mais problemas com seus filhos do que propriamente ele teve alegrias. A gente até falava em off, devido ao pecado de Davi, a espada do Senhor sempre esteve ali. Na casa mas, infelizmente, pastor Rogério, a gente vê o Davi se aproximando de um filho perto da sua morte. Aqui no primeiro livro de Reis, no capítulo 2, a Bíblia fala que quando se aproximou o dia da sua morte, o Davi dá instruções ao seu filho Salomão. Quando ele percebeu que ele estava para morrer, ele chama o Salomão e faz dá aquela instrução para ele. Olha, estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso seja forte e seja homem. Obedeça o que o Senhor seu Deus exige, anda nos seus caminhos e obedeça os seus decretos e aos seus mandamentos, as suas ordens e os seus testemunhos, conforme se acha escrito na lei de Moisés. Então, quando Davi percebeu, pastor Rogério,
que estava perto da sua morte, ele chama Salomão, que seria o seu sucessor, e dá essa instrução. Só que a gente não vê ao longo da Bíblia o Davi perto de Aminon, a gente não vê Davi perto de Adonias, a gente não vê o Davi perto de Absalão. Tem um caso até que eu estava lendo, pastor Rogério, que quando Adonias começou a dizer que seria o rei no lugar de Davi, o Davi nem sequer o repreendia. O Davi foi um excelente homem, um homem segundo o coração de Deus, mas como pai, a gente olhando hoje, ele deixou a desejar. E hoje tem muitos pais, pastor Rogério, que têm deixado a desejar, entregando seus filhos e perdendo muito com isso. É verdade, né, pastor? A gente sabe que, infelizmente, nem sempre um bom profissional é um bom marido, ou um bom pai. Nem sempre uma pessoa que é bem-sucedida numa área da vida é em outra. Davi foi um rei que todos aplaudiam, né? Por ver o reinado próspero, o reinado bem-sucedido de Davi, mas o reino pessoal dele, né? A casa dele, infelizmente, existiram muitos problemas. E como o senhor bem disse, a sua ausência, a sua falta de prática da palavra de Deus dentro de casa. Às vezes, nós pais achamos que temos muito que dar aos filhos. Queremos proporcionar a eles uma vida que nós mesmos não tivemos, que os nossos pais não puderam nos dar. A gente começa a querer dar a eles o melhor, mas a gente entende como o melhor, a melhor casa, o melhor estudo, o melhor isso, o melhor aquilo, que também faz parte da vida, eu acho que não tem nenhum problema nisso. Mas só que nós não podemos nos esquecer de coisas fundamentais, porque se a gente deixar de lado aquilo que é fundamental, o supérfluo não vai preencher, vai deixar faltando e a gente vai ter sérios problemas. A Bíblia diz em Malaquias que o coração dos pais precisa se converter ao coração dos filhos e o coração dos filhos se converter ao coração dos pais. Isso Davi só foi fazer já no final da sua vida. A hora que ele decide converter o coração dele para o filho, a hora que ele se preocupa, eu tenho que deixar um sucessor, eu tenho que deixar algum legado, eu preciso instruir meu filho de alguma maneira, mas já no final da sua vida. Poderia ter feito isso antes, não fez. Mas eu acho que isso serve como exemplo para mim, como pai, para o senhor, né, para as pessoas que estão em casa nos assistindo, para que nós não sejamos pais ausentes, pais às vezes negligentes, pais como Eli foi, não é? Que não repreendeu seu filho na hora que deveria, pais como outros mais exemplos que temos na Bíblia, maus exemplos, né? Para não seguirmos, né? Existem alguns registros e Deus teve o cuidado de deixar esses registros para servir de exemplo para a gente. Né? Verdade, pastor Rogério. Dona Cristiane, a gente vê o papel da mãe, às vezes, muito sobrecarregado, porque às vezes, pelo pai não fazer esse papel, a mãe acaba tendo que assumir essa responsabilidade. E aí sobrecarrega, porque é um fardo que deveria ser dividido, e aí a mulher, às vezes, se sente sobrecarregada e muitos até não aguentam. A gente vê casos, eu lá em Moema, eu estou recentemente ali, estou há 4 meses ali, eu tenho visto casos de pessoas que diz, pastor, eu não tive o meu marido do meu lado para me ajudar, então eu acabei me sobrecarregando. Tem mulher que dá conta. Eu fui criado sem pai e sempre com boas instruções e tal, e minha mãe não tinha Jesus, foi ter Jesus, eu já tinha 15 para 16 anos. Mas e para essa mulher, dona Cristiane, que está nos assistindo, que se sente sobrecarregada, porque o pai é ausente, joga tudo nas costas da mãe, e as mulheres que talvez estão nos assistindo agora, com essa sobrecarga sobre si, estão sobrecarregadas com tanta responsabilidade, porque o pai ele faz o papel, como o pastor Rogério falou, é o provedor, mas ele não educa, ele não é o sacerdote, ele não ensina. Como é que faz para essa irmãzinha que está nos assistindo, como é que faz para lidar com essa situação? Olha, eu acho o primeiro ponto, né, que ela deve entender, por mais que a mulher se esforce e se desdobre de todas as maneiras para educar o filho, né, ela nunca vai substituir a figura do pai. E isso a gente vê hoje também muitos filhos sentindo a falta desse pai dentro de casa. Então, mais do que nunca, ela precisa direcionar esse filho que se apegue também a Deus como pai. Eu tive um pouco disso na minha própria criação. Meu pai e minha mãe separados desde pequenos. Boa parte da educação foi realizada pela minha mãe, que era o tempo, ela passava mais tempo comigo, né, com a gente, do que o meu pai. O pai para a gente era a figura do lazer. Final de semana,
o pai buscava, tinha o direito, né, por lei, para poder ficar com a gente. Mas ele também procurava colocar limites daquilo que ele estabeleceu, né, daquilo que ele entendia que era importante. Mas quando foi por volta de 13 anos de idade, eu me mudei para São Paulo. Engraçado, também fui criada aqui em Copacabana, no Rio de Janeiro. E com 9 anos de idade, a gente se mudou para São Paulo por motivos de trabalho da minha mãe. E lá, graças a Deus, conheci a Jesus. Foi através, né, da Igreja da Graça em São Paulo que a gente conheceu a Cristo. E ali eu tive a falta que meu pai fazia, né? Ali Deus se revelou como meu pai. E a partir de então, eu vi Deus me guardando durante toda a minha adolescência, porque eu sei que a mãe, ela vai conseguir até um determinado ponto segurar as pontas da educação, mas especialmente quando a criança cresce, quando chega a uma determinada idade, né, ela vai sentir muito mais essa falta do pai. Por que meu pai não está junto, né? E ainda que meu pai dava amor, meu pai tentava suprir mesmo de longe, né? Mas ainda nem sempre ele pode estar. E mesmo até um pai que o casal não é separado, mas o pai está em casa, mas o coração dele, ele não se envolve com os filhos, ele não se preocupa, ele só pensa, ele está preocupado mais em suprir como provedor a sua casa, né? Mas ele tem aquela barreira, aquela dificuldade de conversar com os filhos têm uma dificuldade de se abrir com o pai, né? E muitas vezes o pai não tem aquele entendimento pleno de Deus, né, das coisas como devem ser espiritualmente, às vezes não dá os conselhos sábios conforme a palavra. Então muitas vezes essa mãe vai precisar falar com esse filho sobre o que Deus fala, né, para que ele se apegue a Deus como seu pai e também possa guardá-lo espiritualmente. Isso é um conselho que eu dou, e dobrar o joelho pedindo a Deus que possa também reverter a situação, porque tendo o esposo dentro de casa, né, orando, lendo sobre o assunto, tentando conversar dentro do possível, né, é possível despertar esse homem para o papel que ele tem fundamental, que é ser pai. É por isso que talvez lá em Provérbios 14 a Bíblia diz que toda mulher sábia, não diz todo homem sábio, toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos derruba. Então há esse ministério na vida da mulher também, de edificação, com a sabedoria. Mas, pastor Rogério, eu estava pensando aqui no caso do Davi com Salomão. Depois que o Davi morre, o Salomão vai e mata o Adonias. Antes disso, o Absalão mata o Aminon. Antes disso, o Aminon comete aquela violência com a irmã. É muita tragédia para uma família só. É muita desgraça, né? Tudo bem, a gente sabe que as consequências do pecado e tal, mas a ausência, um pulso firme, porque a gente vê no caso do Absalão. O Absalão vai para a casa do vô, fica lá 3 anos, só volta porque o Joabe intercede, e quando volta, o Davi não quer nem vê-lo. Ficou 2 anos sem ver a face. E aí depois... O filho não procura, né? Enfim. Não procura, e depois que morre ele chora. Chora até o Joabe. Poxa, você agora está chorando? Em vez de você dar louvor para nós, que salvamos você. Então a gente vê o Davi numa crise de sentimentos. Porque ao mesmo tempo que ele não fazia nada, alguma coisa dentro dele cobrava, faça. Né, pastor? Eu acho que até a questão isso também mostra para a gente, Deus mostrando o lado humano das pessoas. A gente não pode olhar para Davi e vê-lo vencendo o gigante, Golias, né? Pegando e fechando a boca, matando, rasgando o leão, rasgando o urso, e achar que o Davi é um super-homem. Ele era um ser humano, né? Um ser humano que tinha os seus defeitos, que tinha as suas falhas, como o senhor acabou de descrever agora, né? E como pai, de fato, ele deixou a desejar. Nessas horas ele se sente frustrado porque não conseguiu ser competente, né, como pai. E eu volto a dizer, pastor, que isso é um alerta para mim como pai, para o senhor e para aquele homem que está em casa agora, porque se nós também não formos pais presentes, podemos mais tarde estar chorando como Davi chorou a morte de um filho, que não é normal, né? O normal seria os filhos sepultar os seus pais, e não os pais sepultar os seus filhos. E para Davi era uma tristeza muito grande, ele teve que sepultar o seu filho. Da mesma forma, o filho o traindo, né? Tomando o trono dele, indo lá e persuadindo o povo para pegar e tomar o lugar
dele, fazendo a caveira do pai para ver se Verdade. consegue trazer pessoas para ele, tomar o lugar do pai, enfim, toma o trono do pai. Quer dizer, é uma situação, uma série de muitos problemas na família, mas tudo isso eu creio que encontra-se numa base. É por isso que a Bíblia diz, ensina o pequenino o caminho que deve andar. Lá na frente ele não vai trazer problema, não vai se desviar. Então a gente tem que, desde pequeno, ensinando, mostrando o caminho. E o detalhe é que a Bíblia diz, ensina o pequenino no caminho, não ensina o caminho não, ensina no caminho, né? Quer dizer, caminho junto com ele, ensinando dia a dia quais são os passos a serem tomados. Dê exemplo de vida, mas o exemplo que Davi deu para os filhos dele. Traindo, não é? Quer dizer, traindo não só, no caso, a mãe dos seus filhos, mas também traindo no sentido de adulterar, de cair no pecado e mandar matar o marido da mulher com quem ele se envolve, o Batseba. Quer dizer, então tudo isso mostra assim, muitos maus exemplos. E a gente acaba ensinando, pastor, muito mais pelos exemplos do que por aquilo que falamos. Né? E às vezes esses maus exemplos marcam a vida das pessoas, inclusive dos filhos. Pastor, o senhor tocou no ponto, eu até corri na Bíblia aqui, porque esse no caminho é que quem está ensinando tem que estar junto para orientar, não é falar, vai lá e você não ir. Então, no caminho ele é muito significativo, né? Então, o exemplo, dona Cristiana, ele é máximo, a gente tem que ser exemplos, porque a gente vê muitos filhos de crentes, filhos de cristãos, talvez até os filhos dessas pessoas que estão nos assistindo, não querem saber de igreja, estão alienados, não querem saber, muito pelo exemplo mal que às vezes nós, vamos generalizar, né, para não confrontar ninguém, às vezes nós damos para os nossos filhos. Então, o exemplo que a gente tem que dar para eles de prática de vida, de prática de fé, de honestidade, de verdade, de sinceridade, aquele negócio que o pastor Jaime sempre brinca lá em São Paulo, fulano ligou, diz que eu não estou, aquilo já é uma semente de mentira que está sendo plantada. Então, o bom exemplo, dona Cristiane, a gente tem que estar sempre vigiando para dar, porque exemplos eles vão seguir, sejam bons ou maus, eles vão seguir, mas que nós possamos só passar os bons exemplos, né? Tem um texto da Bíblia também que muito me chamou a atenção, ainda acho que nem era mãe, ou estava com meus filhos pequenininhos, não lembro bem, mas Jesus, quando ele abençoa as crianças e os discípulos tentam segurar as crianças, né? E Jesus falou assim, deixai os pequeninos vir a mim e não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. Eu fiquei meditando e veio um profundo temor em mim quando eu entendi. Jesus fisicamente não está aqui na terra. Como meus filhos, hoje, como eu vou fazer para levá-los a Jesus? Eu falei, meu Deus, é através de nós. Eles têm que olhar Jesus em mim. Se eles encontrarem Jesus em mim, eu não vou estar impedindo que eles cheguem-se a Jesus. Então, a partir daquele momento, eu entendi a responsabilidade que eu teria, que Jesus seria vivo na minha casa através de mim, e não apenas na igreja, né? Eu acho que isso foi uma das revelações que o Espírito Santo me trouxe na palavra a respeito desse papel de ser mãe. Não é simples não. E pastor Rogério, Deus não tem netos, né? Deus só tem filhos. Pois né? E esse texto que a Cristiane citou, pastor, chega a dizer, né, Jesus dizendo, porque dos tais já é o reino dos céus, né? Quer dizer, o Senhor já comprou tudo que era necessário para que todos pudessem ir para lá. Mas, às vezes, há pessoas que impedem. E é muito triste imaginar que um pai ou uma mãe impeçam seus filhos de conhecer Deus. É muito triste. Mas quem é a pessoa mais próxima dos filhos, senão os próprios pais? Quem é que teve mais oportunidade de dar bons exemplos e de ensiná-los do que os próprios pais? Né? E se eles não fizerem isso, quem irá fazer? O vizinho? Né? O colega da escola, muitas vezes vai oferecer para ele a droga, o mau caminho, a vida errada, enfim, as coisas que ele jamais deveria conhecer. Né? Pois é. No caso da família de Davi, como a gente está estudando aqui hoje, quando o Aminon ficou todo apimentado com os desejos pela própria irmã, quem que o Aminon procurou? O Aminon procurou aquele primo dele, perturbado, se é que eu posso chamá-lo assim, o Jonadab, porque a Bíblia diz que ele era sagaz, muito astuto, né? E qual foi a orientação? A pior, né? A pior orientação que poderia ser dada, mas também procurou alguém
que não deveria ter procurado? Será que se o pai fosse próximo, pai, eu preciso de ajuda, talvez ele não falasse que era com a irmã, mas olha, eu estou com uma dificuldade, o que eu faço, né? Às vezes, pastor, não só o pai e a mãe, mas às vezes os adolescentes, eles precisam de um mentor, né? Um padrinho, né? Espiritual aí. E aí entra a figura do pastor, aí entra a figura do líder do jovem, aí entra aquela pessoa mais experimentada na fé, né? Como a Bíblia manda as mais velhas ensinarem as mais novas. Aí entra o papel daquelas pessoas que têm um compromisso com Deus, de ver aquele garoto, aquele jovem, aquele adolescente. Não julgue o pai e a mãe se eles estão certos, errados, se eles são presentes ou ausentes, mas faça o seu papel de estar próximo, de tentar orientá-los, porque aquela história, né? Às vezes santo de casa não faz milagre, né? Quer dizer, então, às vezes a pessoa não tem muita honra, né, dentro de casa, como a Bíblia diz, que o profeta na sua pátria não tem honra. Então, que você, que é esse mentor, essa pessoa próxima, essa pessoa que está vendo a necessidade, se aproxime, dê o conselho, chame para conversar, vem cá, vamos tomar um sorvete, vamos bater um papo, vem cá, vamos conversar um pouquinho, para semear no coração daquele jovem, daquele adolescente, que dizem que são os aborrecentes, né? Diz que é uma fase de idade tão difícil, mas que eles encontrem na gente algum espelho, algum exemplo para ser seguido. Olha a responsabilidade que nós temos, pastor Rogério, a responsabilidade de, às vezes, fazer esse papel que talvez seria o pai, a pessoa mais apropriada. O senhor está falando aí, foi segunda-feira agora, antes de eu vir para cá para gravar, e um rapaz me procurou, abriu o coração dele, falando de uma determinada situação, e eu falei para ele, você já falou isso para o seu pai? Ele tem 18, vai fazer 18 anos. Não, eu não tenho proximidade com meu pai. Então, olha a responsabilidade de eu dar um conselho errado, fazer ele estragar a vida dele, ou aconselhá-lo, e eu sempre direciono, você tem que conversar com seu pai, você não pode criar um muro, tem que criar uma ponte e tal. Então, infelizmente, tem pais que se fecharam, né? Vocês são pais, são 2 filhos? São vocês 3. São 3? 3 meninos. 3 meninos. Como é que é as idades? São 21. 21 mais velho, 21, 18 e o outro está com 16 anos. 16. Bem, a fase é adolescência aí, tá aflorada, Bastante. já se acha já o dono da casa, né? A gente já teve essa idade de saber como é que é. Como é que é na casa de vocês? Vamos trazer, porque às vezes a gente fala tanto da Bíblia, mas eu geralmente nos meus programas sempre falo das experiências que eu tenho com o Paulo Henrique. O Paulo Henrique é o meu mais velho, de 10 anos, e com o Daniel, que tem 3 anos. Mas como é que é? Eles ainda não chegaram nessa idade de você, então vocês já estão mais experimentados do que eu. Então me ensina como essas pessoas estão nos assistindo. Como é que está sendo essa fase? 3 homens, né, já estão ali se achando, preparado para a vida. Como é que tem sido esse preparo? Eu quero que o senhor fale, mas a dona Cristiane também vai falar. Quer falar primeiro? Eu quero. Eu acho que esse preparo foi uma misericórdia de Deus muito grande na nossa vida antes. Eu vou falar por mim mesmo, o que Deus tratou a gente em família. Eu vinha de uma educação mais liberal, por parte do meu pai e da minha mãe. Meu pai teve aquela educação rígida alemã, né? E quando ele foi ser pai, ele preferia ser o oposto do que os pais foram. Já minha mãe, com tantas coisas, trabalho e tudo, ela também tinha um espírito mais liberal, porque dos 5 aos 15 anos de idade ela viveu longe da casa dela, por um problema de saúde de um dos irmãos, e a mãe teve que colocar em colégio internato. Então eles não tinham uma base muito firme de princípios, valores dentro da palavra de Deus, não conheciam a Jesus. E aquilo que a gente vem criado com os pais, a gente traz a bagagem, né? Então eu vinha com um espírito mais liberal. E meu esposo já veio de uma educação rígida, né? De joelho em cima do milho, de cara para a parede. Né? É esse tipo de educação. Ajoelhou no milho mesmo, pastor? Muitas vezes. Palmatória também? Era muita pancada. Meu Deus do céu. Varada, muita vara no lombo, e ajoelhado em cima do milho, virado para a parede, e aí se olhasse para o lado. Meu Deus. Quando Minha mãe, um beijo para minha mãe lá, mas ela pegava pesado comigo. E quando meu esposo ia repreender os meus filhos, né, quando pequenos ainda, no meu instinto, eu intervinha. Eu falava, poxa, não seja tão duro com eles assim, né? Mas Deus foi tão bom. Eu nunca botei eles no milho, não. Não, né? Não. Mas Deus
mostrou isso para uma irmãzinha nossa que foi madrinha de casamento, lá em Macaé. Ela orando, Deus colocou isso no coração dela e falou, você vai ser atalaia na vida deles, porque senão vai dar problema. E ela veio até minha casa, conversou comigo e falou, Cristiane, hoje Deus me mostrou que você está fazendo isso e você não está tendo entendimento do que você está fazendo. Você está plantando uma coisa hoje que amanhã teus filhos vão dar um tapa na sua cara, porque a figura do pai, né, Deus colocou como um freio e você não pode tirar a autoridade do seu marido, ainda que você não entenda. E Deus fez um tratamento mesmo de muitas coisas, de valores invertidos, sabe? A posição, os papéis na família são muito importantes. O pai tem que ser respeitado, né? A mãe tem que estar no lugar em submissão, ajudando esse pai a edificar. Se tem alguma coisa que não concordam, não é na frente dos filhos que tem que discutir quem está certo, quem não está. Depois é no quarto, sentar, conversar, orar a Deus, procurar na palavra, procurar orientação, né? Mas não tirar a autoridade um do outro. E aí, a partir daí, foi um tratamento espiritual que Deus fez na gente. Foi colocando pingo nos is e muita coisa foi entrando no rumo, no eixo dentro de casa, né? Então, hoje, para nós, a adolescência não é uma fase de aborrecência, porque lá atrás nós entramos no caminho, né? Naquilo que Deus tinha estabelecido. E por conta disso, tem sido assim, bênção esse período. É claro que a gente, quando os filhos são menores, a gente consegue persuadi-los ou ensiná-los ou trazer para cá, para lá, com mais facilidade. À medida que vão crescendo, vão tendo suas próprias vontades e a gente também vai entendendo até onde e vai orientando, porque já não é mais uma idade de você chegar e colocar os limites. Os limites têm que ter sido colocados lá atrás. Agora você vai orientando, você vai falando, olha, isso não é bom, vai aconselhando. A gente se torna mais conselheiros mesmo do que, vamos dizer assim, né? Puxar as rédeas ou coisa do tipo, porque já passamos aquela etapa do ensinamento, né? Eu creio dessa maneira, aquele ensinamento incisivo quando eram pequenininhos. Entendi. Algo a acrescentar? Sim, eu acho que a questão é que em todo esse tempo que nós já vivemos, já vivemos várias fases, né, com os meninos. São idades hoje diferentes, mas próximas, né? E a gente veio criando eles no decorrer do tempo, procurando ensiná-los na palavra, eles sendo criados dentro da igreja, aprontavam quando pequeno, né? Queria correr dentro da igreja, né? Aí a professora da escolinha tentava esconder, não contava pra gente, que eles aprontavam na escolinha, mas a gente foi descobrindo, foi trazendo para perto. Mas o que nos deu condições de mudar isso foi a palavra. Né? Eu vejo como um ponto fundamental, foi uma época, a Cristiane deve lembrar, quando a gente se reunia no nosso quarto, juntavam 5 na minha cama, a cama não cabia tanto filho e tal, mas juntavam os 5 lá, para a gente ler a Bíblia juntos. E foi um período muito importante. Quando a gente pegava o texto lá de Provérbios e fomos lendo a Bíblia com eles. Alguns, um cutucava o outro, né? Ele lia mais baixo, lê mais rápido, você está lendo muito devagar, o outro já queria dar uma cochilada, ele tem que puxar, presta atenção, né? Enfim, mas vive essa fase, criança tem isso, né? E a gente vai tendo que ensiná-los desde pequenos. Hoje mesmo, antes de sair de casa, hoje pela manhã, estamos lendo um livro junto com a família, hoje de manhã estamos lendo em casa, hoje lá, o livro junto com os nossos filhos, né? E assim, é um livro do Tozer que nós estamos lendo. Enfim, a gente vai sempre procurando semear no coração deles a palavra. Além de estar orando por eles, né? Acordando, às vezes de madrugada, para orar pelos filhos, enfim, intercedendo por eles, porque entendemos que, sabe, pastor, a gente não pode perder aquilo que Deus nos deu. A gente não pode perder para o mundo aquilo que nos foi confiado. E são pedras preciosas que Deus nos deu, que elas precisam ser lapidadas, dia a dia, para que elas sejam preparadas e nos deem alegria no futuro. A Bíblia diz que os filhos são como flechas na mão de um valente, né? Ele vai lançar a sua flecha, ele tem que acertar o alvo. Não adianta, na hora de lançar a flecha, ela está toda torta, você vai querer corrigi-la. Ela já tem que estar pronta para você lançá-la na hora certa. Se a gente quer acertar o alvo, precisamos ensinar os filhos desde pequenos no caminho. Não significa que a senhora, o senhor que já tem filhos adolescentes, então já está tudo perdido. Não se desespere, não está nada perdido. Tudo é possível, diz a Bíblia, para aquele que crê. E agora tem que colocar o coração em Deus e lutar por eles,
para que eles venham para Cristo e deem a alegria que qualquer pai, qualquer mãe deseja que os filhos deem. Olha, eu estou contente e ao mesmo tempo estou triste, porque o meu horário já está estouradíssimo, mas Acabou, como é um né? programa especial de aniversário, a dona Sara certamente vai me dar mais 5 minutinhos, né? Porque eu vou pedir para o pastor Rogério aproveitar a sua presença aqui, o senhor fazer uma oração para os meus telespectadores. Tem muitos pais, muitas mães sofrendo com filhos, sonham em ter filhos bem encaminhados. Esse é o sonho de qualquer pai, qualquer mãe. E eu quero aproveitar para o senhor fazer uma breve oração, mandar uma bênção para os meus telespectadores. E depois, hoje o senhor tem reunião, hoje quarta-feira, o senhor tem reunião especial aqui pela família. O senhor vai dar o seu endereço, os horários. Olha, fique ligadinho. São Paulo, Brasil, Rio de Janeiro, tem que falar Rio de Janeiro hoje também. Vamos orar? Estenda a sua mão com a minha, junto com a do pastor Rogério, com a dona Cristiane. Vou pedir para o pastor Rogério mandar uma bênção para a sua casa aí agora, em nome de Jesus. Meu Deus, é no nome de Jesus Cristo que eu oro. Oro, Pai, por aquela mãe que sonha em ver os seus filhos na tua casa te servindo. Esse pai da mesma forma. Como oro também por essa mulher que deseja ser mãe. Ó Deus, ou aqueles que têm os seus filhos já adolescentes e que já não sabem mais o que fazer. Colocamos essa família em tuas mãos. Repreendemos este mal, causador do sofrimento, da divisão, dos vícios, do mau caminho, das más companhias. Repreendemos essa obra do inferno, quebramos, demônio, o teu poder e exigimos, fora, em nome de Jesus. Pai, que a tua bênção alcance todos esses pais, dê a eles sabedoria para criá-los no teu caminho e que assim deem a eles alegria aos seus pais e à sua família, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor Rogério. E hoje, quarta-feira, eu costumo dizer que é o Dia Internacional da Sagrada Família. E aqui no Rio de Janeiro, na nossa sede estadual em Madureira, o senhor tem os seus horários, o senhor já fez culto da parte da manhã, agora tem os cultos da parte da tarde e noite. Eu queria que o senhor deixasse o seu endereço, os horários que o senhor faz os cultos hoje, abençoando as famílias aqui no Rio de Janeiro. Então, você do Rio de Janeiro, quero lhe fazer um convite, é na Praça Armando Cruz 120. Fica no shopping Tem Tudo, em Madureira, onde eu faço todas as quartas, 9, 14 e 19 horas. E teremos a imensa alegria de receber a senhora mamãe, o senhor papai, como você que precisa da bênção de Deus, é nosso convidado. Que bom. Olha, eu quero agradecer de coração a disponibilidade de vocês, que nos atenderam. Olha, a gente ama vocês. Como eu falei, não sei se eu falei ao vivo aqui para vocês, mas o primeiro culto que eu assisti na Igreja Internacional da Graça de Deus, finalzinho de 95, foi com o pastor Rogério Postigo. Agora não me pergunte o que ele pregou, porque era o velho Marlon ainda. O velho Marlon não era fácil. Mas aí logo em seguida, certamente aquilo me ajudou. A sua figura, a sua pessoa me transmitiu paz naquele dia. E mesmo eu não conhecendo muito Jesus, eu sempre carreguei uma admiração de longe, porque o senhor veio logo para o Rio, né? Foi. O pastor Jaime voltou para São Paulo, mas eu louvo a Deus pela oportunidade de ter recebido o senhor. Eu que agradeço o programa. convite aí. Nós que nos sentimos aí honrados em estar com você aqui nesse programa. Que Deus abençoe cada um em nome de Jesus. Obrigado, Ana Cristiane. Deus abençoe. Um abraço para... Como é que é o nome dos meninos? É o Lucas, Paulo e Daniel. Nessa ordem. É o 21. Mais velho. Do mais velho para o mais velho. Lucas, Paulo e Daniel. Isso. Então, tem Paulo e Daniel, tem o dois também. Tem o Paulo Henrique e o Daniel. Quem sabe virar mais um aí. Não estou pretendendo. Deus abençoe, pastor. Deus Obrigada. abençoe, Dona Cristiane. Você, amigo de São Paulo, aqui em São Paulo, nossa sede estadual, com o pastor Jaime de Amorim Campos, hoje a grande oração pela Sagrada Família. Avenida São João, 791, ainda hoje, às 14, às 17 e às 19 horas e 30 minutos. E eu, pastor Marlon Guedes, te espero aqui em Moema. Atenção, Moema, Zona Sul de São Paulo, Avenida Sabiá, 188, 14 horas e às 20 horas, tá bom? Que Deus abençoe essa nossa programação, que venham mais 4 anos, mais 8 anos, não sei até quando, mas é muito bom estar com você aqui todas as quartas-feiras. Parabéns para nós, parabéns para a obra de Deus, parabéns ao nosso missionário, que esse é um sonho realizado, a nossa TV é um sonho realizado. Que Deus abençoe você, meu amigo telespectador, e que você continue conosco por muito mais tempo em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe o seu lar e lembre-se, eu e você na graça de Deus, para sempre. Tchau!